Bom dia, galerinha do 7º ano! Sejam todos bem-vindos à aula de Geografia dessa semana, terça-feira, dia 22, né? De 22 de junho. Sejam todos bem-vindos. Espero que tenham tido um ótimo fim de semana, né? Estejam bem, felizes e também se cuidando aí do coronavírus, tá? Meus amores, hoje nós vamos fazer uma revisão de conteúdo para a prova e o trabalho, para a prova e o trabalho, tá? Que será semana que vem. Na semana que vem, a escola ainda vai passar para vocês as datas e das provas de cada professor, mas eu já estou adiantando aqui para vocês. Vou colocar também no grupo aí do WhatsApp. O trabalho de vocês vai ser semana que vem, dia 29, terça-feira. E a prova vai ser o dia 6 do 7, na terça-feira também. Então, semana que vem é o trabalho e na outra semana a prova. Igual aconteceu no primeiro bimestre, tá? Então, essa prova, esse trabalho é do segundo bimestre. Como aconteceu no primeiro, vai acontecer agora no segundo, ok? Então, meus amores, hoje a gente vai fazer o quê? Uma revisão de conteúdo, até onde nós estudamos, tá? Então, vocês irão estudar para a prova o tema 2, o tema 3, tá? Tema 2 e o tema 3. Deixa eu só confirmar aqui isso. O tema 2 e o tema 3. E só que no tema 3, porque cada tema tem 4 capítulos. Nesse tema 2, vocês vão estudar os 4 capítulos. No tema 3, vocês vão estudar os 3 capítulos. O capítulo 4 do tema 3 não vai cair, tá bom? Então, vamos lá. A nossa revisão, eu vou passando aqui as páginas do livro, né, que nós estudamos, vou mostrar aqui para vocês, vou colocar aqui. O tema 2, que falou sobre a sociedade brasileira. O tema 1, nós vimos a formação do território brasileiro. E o tema 2, nós vimos o quê? As pessoas, a população que vive na Casa Brasil, né? Como eu tinha explicado para vocês, a gente estava estudando a Casa Brasil. A gente viu a formação desse território, né, do terreno que é o Brasil, vimos quem mora nesse terreno, vimos a estrutura física, né, a parte física natural desse Brasil. E vimos também a parte econômica, né? Só faltou falar, a gente viu a parte industrial, que a gente parou agora, foi a última matéria, e só faltou falar da parte da agropecuária, mas aí fica para depois que vocês fizerem as provas, tá? A prova e o trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Nesse capítulo aqui, nesse tema, né, da sociedade brasileira, o que a gente viu? Vou colocar aqui para vocês. Nós vimos a origem da nossa miscigenação, que o povo brasileiro, a nossa etnia, né, não se fala mais raça, nossa etnia, ela é misturada, né? A gente tem aí a mistura de descendentes de indígena, dos brancos, né, os portugueses que vieram, e também dos afrodescendentes, os negros da África, que vieram para o Brasil como escravos. Essas 3 etnias, índios, brancos e negros, afrodescendentes, é a base da nossa miscigenação, é a base da etnia brasileira, tá? Da mistura. É lógico que teve outros povos que colonizaram o Brasil, que vieram para o Brasil como imigrantes e contribuíram também com a sua cultura, com a sua história, né? Então, esses povos que vieram depois também contribuíram, tá ok? Mas a base da nossa miscigenação, a origem da nossa miscigenação, da nossa etnia, os índios, os brancos e os negros, tá?
Vimos também a nossa diversidade étnica e cultural, né, que está pautada nessa base dessa cultura que veio para o Brasil. Além disso, temos os imigrantes, como eu falei com vocês, que vai ter uma diversidade enorme. Tivemos imigrantes italianos, tivemos imigrantes asiáticos, árabes, tivemos imigrantes franceses, holandeses, suíços, né? Diversos imigrantes que vieram para o Brasil e contribuem aí para a nossa miscigenação e também para a nossa diversidade cultural, que é espalhada por todo o território brasileiro. Cada região tem a sua cultura, né? a sua expressão cultural, o seu sotaque, os estados, né? Então, cada região recebeu aí a influência de um determinado povo europeu que veio para o Brasil, ou asiático, ou árabe. Um exemplo disso é a nossa alimentação. É um exemplo clássico, né? A nossa alimentação, ela está pautada no quê? Nessas diversidades de imigrantes que vieram para o Brasil e também na influência, né, que nós temos internacional de outros países devido à globalização, que a gente viu isso mais para frente, mas que agora dá para falar sobre ela. A influência, por exemplo, dos Estados Unidos com os fast food, hambúrguer, cachorro-quente, né, os lanches, né, que são comidas rápidas. A gente teve influência, por exemplo, dos franceses. Nosso dia a dia a gente não come pão francês, aquele pãozinho de sal? Pois é de origem francesa. O macarrão, a pizza, que é de origem italiana. A mandioca, né? Ou em outros lugares, no Rio de Janeiro chama empim, em Minas Gerais chama mandioca, lá no Nordeste chama macaxeira, né? Então você tem aí a mandioca o empim com diversos nomes, mas é o mesmo empim, e que é de contribuição dos indígenas. O café que a gente toma de manhã, de tardezinha, aí, a gente toma um cafezinho, é de origem árabe. Foram eles que trouxeram o grão do café para cá, né? Então, todas essas contribuições na nossa culinária é de origem dos imigrantes que fazem parte aí da nossa cultura, da nossa miscigenação, ok? Hoje até muitas pessoas aí devem tá na moda agora consumir comida japonesa, né? Isso tudo por causa da globalização. Vimos também a estrutura e o crescimento da população brasileira. O que seria essa estrutura? Como que é formado a estrutura, as camadas, né? As camadas, vamos botar assim, a gente dividiu em grupos de pessoas de acordo com as idades e separou também o gênero feminino e masculino, as mulheres e os homens. E aí a gente estudou a pirâmide etária. O que é a pirâmide etária? A pirâmide das idades, né, que vai de acordo com as idades. E cada parte da pirâmide equivale a um grupo de pessoas, né, de acordo com a sua idade. E a gente viu como é a estrutura da nossa população de acordo com a análise dessa pirâmide do Brasil. E a gente viu que na pirâmide possui a base, que representa os jovens, né? Que vai das crianças, né, de 0 até 15 anos. E aí a gente tem também os adultos, de 0 a 18 anos, vamos dizer assim, a faixa etária. E depois os adultos, que é o meio da pirâmide, que vai de 18 até 60 anos. E de 60 para mais, aí nós temos idosos que ficam no topo da pirâmide, tá? Então a pirâmide vai, só crescendo. Por que o topo é mais estreito, né? Essa pirâmide fica mais estreita, porque tem poucos idosos, né? Então o tamanho de cada parte da pirâmide vai de acordo com a quantidade de pessoas daquela faixa etária, tá?
Então, a gente viu a estrutura da população brasileira, que eu vou mostrar aqui para vocês depois. A gente viu a mobilidade da população brasileira, ou seja, a movimentação, né, da população, da migração, né, de um lugar para o outro, né, que é você se movimentar de um lugar para o outro. E aí muitos brasileiros têm emigrado, ou seja, saído do Brasil para outros países. E quando ele chega lá no outro país, ele se torna o quê? Imigrante. Então, saiu do Brasil, emigrante, com E. Chegou lá no outro país, imigrante. Vimos também a respeito da territorialidade da população indígena e a qualidade de vida dos brasileiros. Aí nós vimos os indicadores sociais, né? A distribuição da população indígena no Brasil, que está cada vez menor, né? Essa população que foi praticamente dizimada no período da colonização, quando os portugueses chegaram ao Brasil, e muitos foram feitos de escravos. E também vimos a qualidade de vida do brasileiro atualmente, que aí entra aquela questão dos indicadores sociais, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, né, que foi criado pela ONU para medir a qualidade de vida da população, não só dos brasileiros, mas do mundo inteiro, né, de todos os países, porque a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela tenta ajudar o mundo inteiro, todos os países, sem exceção, porque o objetivo da ONU é a paz mundial, tá? E a qualidade de vida do ser humano. Então, ela criou esse método de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, para medir com os indicadores sociais, né, saber a respeito da mortalidade infantil, a expectativa de vida, a taxa de natalidade, a renda per capita, que é por pessoa, a saúde, a educação, né? Se essa população, diante todos esses indicadores, se ela está vivendo bem, ok? Então, vamos ver aqui tudo isso que eu falei com vocês, para a gente dar uma pincelada aqui novamente. Olha aí, ó. Olha o povo brasileiro, a formação da nossa etnia, né? Aqui tem alguns exemplos, né? Observe que todos esses 4 aqui são brasileiros, mas não tem uma feição, né, do rosto igualzinha, igual, por exemplo, os japoneses. Os japoneses, você olha para todos os japoneses, você sabe que ele é japonês. A primeira característica é a feição, o rosto, a estrutura do corpo, os olhos, né, o cabelo. A gente já identifica que é o quê? Um japonês, um asiático, às vezes, né? Pode ser um chinês, pode ser um coreano, né? Então, a gente consegue identificar pela feição. O brasileiro, não. O brasileiro é uma mistura, né, gente? A gente não consegue identificar totalmente. Aqui nós vimos o gráfico, né, mostrando a quantidade de pessoas, né, de etnias no Brasil. Então, aqui nós temos a maior proporção de pessoas brancas, né? Maior proporção de pessoas brancas dividida com pessoas pardas. As pessoas pardas é exatamente a mistura, né? Que lá na família tem pessoas que são negras, as pessoas que são brancas, e aí misturou, aí se tornou ou índio, né? Ou asiático, aí deu aquela mistura e se tornou o quê? Parda, né? E aí nós temos amarelos indígenas, que é a menor parte, e os negros, que é a etnia negra. Vou passar aqui para vocês verem. Vimos a respeito da distribuição dos indígenas no Brasil, né, que a maior concentração deles é na região norte, mais para o lado da região amazônica, né? Vimos aqui que vários índios, né, passaram devido à sua mistura, né, a sua querer fazer parte aí recebeu muita influência do povo brasileiro, né, dos brancos, ditos brancos, que acabaram fazendo parte dessa sociedade ditas brancas. Então, eles saem lá das suas propriedades, né, que é deles de direito, porque eles já viviam aqui antes dos portugueses chegar, e por uma lei, né, feita pelos
pelos próprios portugueses, né, pelo imperador, que essas terras seriam deles, né? Essas terras que é dos indígenas é deles, porque eles viviam aqui. Então, em respeito à etnia deles, em respeito à cultura deles, que é um povo nativo do Brasil, desse território, então é necessário, é preciso a gente respeitar e também eles têm esse direito. Por isso, a FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Índios, protege os índios, né, em todos os sentidos, a sua cultura, a sua etnia, para que não sejam expulsos de suas terras por garimpeiros ou fazendeiros e se mantenham lá nas suas terras e mantenham a sua cultura. Os negros afrodescendentes foram trazidos por quem? Pelos portugueses para trabalhar como escravos. Depois que eles se tornaram livres, né? Aí, quando acabou a escravidão, muitos deles, antes de acabar a escravidão, eles fugiam lá da escravidão e iam para uma, vamos botar assim, tipo fosse uma aldeia, né? Áreas isoladas, escondidas, eles fugiam para essas áreas, vários negros fugiam, né? Afrodescendentes fugiam da escravidão, e lá eles se fortaleciam. Esses lugares foram chamados de quilombola, né? Inclusive, um dos negros mais conhecidos no Brasil, que fundou essas áreas quilombolas, é o negro Zumbi dos Palmares, né? Então, muitas áreas que tem de quilombos, né? Quilombo dos Palmares, porque em homenagem ao Zumbi dos Palmares, que foi um líder ali desse povo que estava sendo trazido a força para o Brasil, para trabalhar como escravos, ser maltratados, e eles conseguiram fugir, de alguma forma, fugiram e se fortaleceram. Depois, quando eles se tornaram livres pela Lei Áurea, eles passaram a trabalhar e viver livremente dentro do território brasileiro. E aí começou a mistura também, né? Maior. Eles contribuem com a sua cultura muita coisa, com o samba, com a comida, né? A feijoada, a farofa, todas essas comidas que eram são descendentes deles. Também a questão da religião, né? Os candomblé, né? Todas essas religiões relacionadas aos afrodescendentes, né? É a contribuição deles, tá? Aí depois teve os exercícios e vamos para os povos tradicionais. O Brasil existe vários povos tradicionais. Um dos povos tradicionais que eu já citei aqui, tradicionais porque é característica do povo brasileiro de fato. Os índios, né? Os afrodescendentes, né? Os quilombos, que mantêm ali as suas tradições, eles são preservados pela cultura brasileira. Também os pescadores artesanais, aqueles que pescam com vara de anzol mesmo, né? Que vive da pesca. Os ribeirinhos, que dependem ali da água do rio para sobreviver. Os povos da floresta, que são os indígenas, os seringueiros, né, que tiram o látex lá dos troncos das árvores, né, para fazer borracha. As quebradeiras de coco, os que pegam coco também, tá? E muitos outros povos tradicionais do Brasil. Então, a gente viu que existe um artigo na nossa Constituição Federal, na lei brasileira, que protege esses povos tradicionais, tá? Aqui nós temos os indígenas, os quilombolas, os afrodescendentes, né, que vivem lá nos quilombos, também são povos tradicionais. Aqui, ó, coletando castanha do Pará, né? Os povos da floresta. Aí, para cada região, a gente viu os tipos de povos da floresta, o andiorobeiras, os castanheiros, os seringueiros, os ribeirinhos, isso no norte, tá? Piaçaveiros,
quebradeiras de coco de babaçu, né, os retireiros. Aí vimos também no Nordeste catadoras de mangaba, catingueiros que vivem aqui, ó, da criação de animais, né, da pecuária no sertão nordestino, vazandeiros, também fundo e fecho de pasto, que também lidam com os animais, vivem no sertão lá nordestino. Os morroquianos, veredeiros, pantaneiros, que vivem no Pantanal, isqueiros, né, que capturam iscas vivas para a pesca, né, pegam lá minhoca, essas coisas, isca viva para levar para pescar. E aí nós temos na região sudeste, sul, os apanhadores de sempre-vivas, caiçaras, cipozeiros, né, apanhadores de cipó, faxinalenses e outros grupos, como o caso dos pescadores artesanais, que eu falei com vocês, ciganos também, tá? Os povos de terreiro, aquelas pessoas que fazem o candomblé, né? É um tipo de religião. Depois nós vimos a distribuição dessa população pelo Brasil, que é uma distribuição que desigual. É uma população que não é totalmente distribuída em toda essa vastidão que é o nosso território. O nosso território é muito grande, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, e nem todo o território brasileiro é o quê? Ocupado. Então, a distribuição da população brasileira é desigual, ela é má distribuída. Com isso, a gente viu alguns nomes, né, alguns conceitos de demografia. Demografia é a ciência que estuda a população. A gente viu alguns conceitos. Por exemplo, população absoluta. O que é? É o número total da população. Populoso é aquela população que é muito numerosa, muito grande. Povoado é o número de pessoas por metro quadrado. Por exemplo, numa sala, numa casa, cada espacinho daquela casa, vamos supor que aquela casa tem, estou chutando, tá, gente? Só para vocês entenderem, 10 metros quadrados de área, o tamanho da casa é de 10 metros quadrados. Mas eu tenho 5 pessoas morando dentro daquela casa. Então, qual é a densidade demográfica, a quantidade de pessoas por área daquela casa? Então, eu vou pegar 10 metros quadrados e vou dividir por pessoa. Então, é como se eu pegasse um bolo e partisse ele em várias fatias. Então, qual pedacinho que corresponde a cada pessoa naquele espaço, naquela casa? Né? Eu vou pegar 10 e vou dividir por 5. Né? Então, cada pessoa tem 2 metros quadrados. Então, 2 metros quadrados da casa é de uma pessoa. Tá? Então, cada 2 metros quadrados daquela pessoa equivale ao espaço dela. Então, a o populoso, né, ou população relativa, ou densidade demográfica, é o número de pessoas por metro quadrado, pelo espaço. Então, quando a gente estuda, o Brasil é populoso e não é povoado. Por que ele não é povoado? Porque a população ela é má distribuída. Então, como é má distribuída, nem todo o território brasileiro é ocupado, existem áreas vazias, então isso significa que a população é grande, é a 5ª maior população do mundo, mas não ocupa todo o espaço, então ele não é povoado, ele é populoso, tá? É lógico que se eu for ver em relação às regiões brasileiras, vai ter região que é populosa e povoada.
como é o caso da cidade de São Paulo, a cidade de Rio de Janeiro. Então, todo espaço é ocupado, todo espaço da cidade é ocupado. Então, ela é povoada e também populosa, que é uma população muito grande, tá? Então, o Brasil, gravem isso, é populoso, mas não é povoado. Por que ele não é povoado? Porque não ocupa todos os espaços do território. A gente viu outros conceitos também, como é o caso de densidade demográfica, que é a mesma coisa que povoado e população relativa, tá? É o número de pessoas por área. E aqui a gente viu aonde está o Brasil. O Brasil é o 5º maior país do mundo em população, né? Então, ele é populoso. Então, primeiro vem a China, depois vem a Índia, depois Estados Unidos, Indonésia, Brasil, tá? Vimos também a continha que é feita para calcular o número de pessoas por metro quadrado, que aí eu tenho a densidade demográfica. Vimos também os países que possuem densidade demográfica baixa, né? O Brasil, olha a densidade demográfica do Brasil, é baixa, então não pode ser considerado como populoso. O Canadá, mais baixa ainda, né? Depois, nós vimos sobre o crescimento populacional. O crescimento populacional, a gente já tem outro conceito demográfico. Que conceito demográfico? Crescimento natural ou vegetativo. O crescimento natural ou vegetativo é quando eu vejo a diferença da taxa de natalidade, o número de nascimentos, menos a taxa de mortalidade, o número de mortes. Então, quando eu faço essa continha, o número de pessoas que nasceram menos o número de pessoas que morreram, eu vou ter o crescimento natural dessa população ou crescimento vegetativo, tá? Agora, quando eu falo em crescimento total, aí, além de eu colocar o número de pessoas que nasceram, essa diferença, eu vou somar também o número de imigrantes, tá? Crescimento total. Crescimento natural ou vegetativo é a diferença do número de nascimento, taxa de natalidade, com o número de mortes, mortalidade, tá? Aí aqui nós temos os gráficos que a gente viu sobre isso, tá? Vou passar aqui. Aqui são os conceitos que eu acabei de explicar, ó. Crescimento natural, crescimento vegetativo, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, taxa de crescimento populacional, que eu acabei de falar. A queda da natalidade tem a ver com a taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher, e aí a taxa de fecundidade, se ela diminuir, se o número de filhos por mulher começar a diminuir, como está diminuindo, a tendência é que essa população diminua também, tá? E aí a gente viu a estrutura dessa população. Lembra que eu expliquei no início? Só um instantinho que eu vou acender a luz. Essa sala, gente, é um pouquinho escura, e daqui a pouco fica meio escura aqui. Então, a estrutura etária dessa população, ela está relacionada à estrutura. É como se eu pegasse uma árvore. Qual a estrutura da árvore? O tronco, os galhos, as folhas, a copa, as raízes. Isso é estrutura. Qual a estrutura do nosso corpo? Os ossos, os músculos, né? Isso é estrutura. Então, qual a estrutura da população? Etária significa idade, tá? Então, aqui nós utilizamos esse gráfico, que é gráfico de pirâmide, para identificar, porque pirâmide, que vai colocando igual no copo, a gente vai colocando a quantidade de ingredientes. Vamos supor, coloco lá sal, aí depois eu venho e coloco açúcar, eu coloco mais açúcar do que sal, põe um pouquinho de sal e muito açúcar. Aí depois eu venho em cima desse açúcar, coloco, por exemplo, arroz, encho de arroz lá no topo, só que eu coloco pouquinho também. Então, cada parte do copo eu tenho uma quantidade de ingredientes. Aqui na nossa pirâmide é basicamente isso.
A base é o início dos meus ingredientes. Quem é o início dos meus ingredientes dessa população? É a população jovem, que nasce, vai até a adolescência, até chegar adulto, 18 anos. E quem é a população adulta? Aí eu vou acrescentar essa população adulta. Ó, a base, acrescentei a população adulta. Quem que é? Os adultos, que vai de 18 até 60 anos. E quem é os idosos? É de 60 até mais, até 100 para mais. Então, aqui essa pirâmide, ela vai dividir também os homens, em termos de gênero, homens e mulheres. Homens, a população de homens tem uma pirâmide, e a população de mulheres do outro lado da pirâmide. Então, são duas pirâmides. E aqui também eu vou ter os anos que foram passando de acordo com esses ingredientes que foram aumentando ou diminuindo. Nesse caso, como vocês podem perceber, aqui a população em 1950 ainda era muito jovem, olha, tinha muitos jovens. Quando chegou em 1980, tinha muitos jovens, mas a população adulta já começou a crescer bastante, né? Porque esses jovens aqui, quando chegou em 1980, eles já eram adultos. Então, aumentou aqui. E o topo? A população começou a viver mais, então teve mais idosos, está crescendo. E por aí vai. Então, isso significa que essa população jovem, ela está crescendo. Mas quando chega nos anos 2010, olha, ela diminuiu. Ó, mas a parte do meio está gordona. O topo começou a crescer mais um cadinho. O que vai acontecer? No futuro, provavelmente, essa população jovem vai, ó, diminuir, porque as pessoas estão tendo menos filhos, está nascendo menos criança. Então, quando chegar no futuro, essa parte do meio, essa parte da base, que é o início ali dos meus ingredientes, vai diminuir meu ingrediente. Ai, meu Deus. E o que vai acontecer com o meio? Vai começar a diminuir também, porque eu não vou ter mais adolescente para virar adulto. Olha aí o perigo. E os idosos vão ficar vai ter mais idosos, muito mais. Então, isso é a estrutura etária, a dinâmica da população, dessa estrutura da população, tá? Aqui nós temos explicando qual que é parte por parte, que eu expliquei, e por que essa população está vivendo mais, está tendo mais idosos, porque eu estou tendo mais qualidade de vida. A partir do momento que eu apresento mais expectativa de vida para essa população, ela vive mais. Então, expectativa de vida é o quê? Esperança de vida. Quanto tempo a pessoa vai viver, né? Então, o brasileiro ele tem vivido mais devido ao quê? O acesso à saúde, né? A médicos, a remédios. Então, quanto mais acesso se tem à saúde, melhor mais a população vai viver. Além do saneamento básico, que se não tiver coleta de lixo, não tiver tratamento da água, esgoto encanado e água encanada, o que vai acontecer? Muitas doenças que o lixo traz. A gente viu isso. Vimos também a questão da estrutura, a questão de gênero. Gênero é feminino e masculino, mulheres e homens, tá? Vimos que há uma diferença de gênero no Brasil, há aquela questão de que os homens ganham mais do que as mulheres, tá? E isso acontece muito no Brasil. Um fato histórico que aconteceu no Brasil, o Brasil ser chefiado por uma mulher, né, que nós tivemos uma presidente, e às vezes tem até prefeita, né, em alguns municípios, governadora, difícil, mas tem. Mas a maioria é o quê? São os homens que chefiam, que são os chefes. Mas existe, é lógico, que hoje em dia isso está mudando, mas ainda é muito preconceito contra as mulheres.
E era um fato também da questão da taxa de fecundidade estar diminuindo, é o fato das mulheres estar no mercado de trabalho também. Muitas mulheres hoje, elas são chefe da família, ela que paga as contas, ela que é mãe, pai, é tudo. E porque ela está trabalhando, e aí ela não tem tempo de ter um filho, né, de ter relacionamento, então acaba diminuindo aí o número de filhos. Outra coisa também é o número de casais homossexuais que tem aumentado no Brasil e no mundo, né? Isso diminui também o número de filhos. Por isso a população brasileira está diminuindo, um dos fatores. E o último capítulo aqui desse tema é sobre os indicadores socioeconômicos, que eu já falei. Quais são os indicadores socioeconômicos? Que indica se aquela população está vivendo bem ou mal. O que indica? Se ela tem emprego, se ela tem casa, se ela tem atendimento à saúde, se ela tem atendimento de saneamento básico, se coleta de lixo, essas coisas, se ela tem segurança, né? Então, isso indica o quê? Como aquela população está vivendo, a qualidade de vida daquela população. Por que está morrendo muita gente, né? Por que está tendo muita criança morrendo, que é a mortalidade infantil? Então, tudo isso é analisado. Se aquela população está tendo uma boa expectativa de vida, está vivendo mais, tudo isso é analisado pelos indicadores, que, indica como aquela população está vivendo. Então, é dividido por grupos desses indicadores para ser analisado. Vamos analisar a saúde. Então, esse é um indicador da saúde. Tudo que for relacionado à saúde vai ser estudado daquela população, vai ser perguntado à população, vai ser analisado. Vou ver educação. Tudo que está relacionado à educação vai ser perguntado para aquela população, para as crianças, para os professores, todo mundo envolvido em educação. Agora, tudo que está envolvendo a questão da moradia, a questão do trabalho. Está todo mundo trabalhando, todo mundo está conseguindo comprar as coisas para comer, né? Está conseguindo comprar roupa, conseguindo pagar a escola, saúde, né? Segurança, transporte, está conseguindo? Então, isso aí vai ser analisado. Então, cada indicador equivale a uma coisa. E depois junta-se todos e faz uma análise para dizer se aquela população está vivendo bem ou mal. Mas é sempre uma média, nem sempre é geral, tá, gente? Mas esses indicadores ajudam para identificar os problemas que estão acontecendo naquela população, tá? Então, os presidentes, os governadores, os prefeitos, também a ONU, analisam esses indicadores para poder identificar os problemas que estão acontecendo naquela população. E muitos candidatos também à presidência, nas eleições, usam esses indicadores para mostrar que eles fizeram um bom serviço. E mostra também, ok? Então, aqui nós temos indicadores econômicos, que é a renda per capita, quanto cada pessoa está ganhando, cada pessoa, se está dando para ela sobreviver. A mortalidade infantil, o número de crianças que foram vacinadas, por que está morrendo muita criança, né? Lembra lá da estrutura etária da pirâmide? Se as crianças pararem de nascer também, pode acontecer falta de pessoas para trabalhar no futuro, né? Então, por que está tendo muita mortalidade infantil? Isso é um indicador muito importante, porque eles têm que cuidar das crianças, que é o futuro do Brasil, do país, né? Então, a mortalidade infantil é medida assim, de 0 a 1 ano, né? Para saber ali a questão da mortalidade. Questão das vacinas, né? A renda per capita é o número de a quantidade de dinheiro por pessoa, né? Quanto cada um está ganhando, para saber se aquela população está vivendo, está tendo condições de sobreviver com o salário dela. Se ela está trabalhando. Aí tem o saneamento básico, eu já expliquei, educação, a taxa de analfabetismo, se a pessoa está sabendo escrever, está sabendo ler, né? Então, isso é muito importante para o desenvolvimento do país. E no Brasil, há uma desigualdade muito grande, né? Então, isso é analisado, porque poucas pessoas recebem muito dinheiro, como vocês podem ver nessa pirâmide, grupo de pessoas, foi montado aqui na pirâmide. Qual é o maior grupo? As pessoas que é da classe D e E, são aquelas pessoas que recebem
menos de um salário mínimo ou menos, tá? Que é a maior parte da população, 54% da população recebe um salário mínimo. Aí depois vem aquelas pessoas que recebem um pouco mais, 2 salários, aquelas pessoas que recebem muito mais que 2 salários e aquelas pessoas que recebem muito, 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 muito mais. Então, se vocês observarem, as pessoas da classe A, que está lá no topo da pirâmide, no topo do topo, olha a quantidade de pessoas. É pouquinho, né? É menos do que aqui embaixo. Ó, o roxo é maior do que o laranja. O laranja é a quantidade de pessoas que recebem muito dinheiro. E o roxinho aqui é as pessoas que recebem pouco. Então, a distribuição está o quê? Desigual. Isso acontece por causa do quê? Do capitalismo, que nós estudamos no próximo capítulo, nós vimos sobre isso. E o Índice de Desenvolvimento Humano, que eu falei com vocês, que foi criado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, para medir aí, ver os indicadores, né? Que não só o governo vê, mas também a ONU, ó, fica de olho nas populações do mundo inteiro para saber se elas estão vivendo bem, para cobrar melhores situações. E ela mede se aquela população está vivendo bem ou não por números, que vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, ok, essa população está vivendo muito bem. Quanto mais próximo de 0, essa população está vivendo mal, né? E aí ela vai dividir em elevado, muito elevado, qualidade de vida muito elevada, elevada, média e baixa. Tá? O Brasil está na categoria de elevado, tá? Um pouco acima da média. Olha aí, ó. Mas mesmo assim estamos bem lá atrás, 79ª posição no mundo, tá ok? Aí nós vimos aqui os países. Também vimos falar sobre o Gini, né? É outro índice que vai medir a desigualdade social. Lembra daquela pirâmide que a gente viu aqui? Pois bem, esse índice vai medir isso aqui, quanto de desigualdade social está tendo no país. Não só, aqui no caso no Brasil, o índice de Gini, mas tem em outros países também. Por exemplo, está tendo muita concentração de renda ou está tendo boa distribuição de renda, de riqueza? Aí o índice de Gini vai medir isso através de números também, que vai de 0 a 1. Mas aí, quanto mais próximo de 0, está tendo baixa desigualdade social, então tá bom. Quanto mais próximo de 1, alta desigualdade social, então tá ruim, tá? Então, país ruim. O índice de Gini, ele vai ver isso. E no Brasil, nós temos diferenças até mesmo dentro dos estados, tá? Como vocês podem ver nesse mapa aqui. Você tem diferença dentro dos próprios estados, das regiões, tem diferença aí de qualidade de vida, de desigualdade social. Por exemplo, nas regiões norte, você tem desigualdade social muito grande, na região sudeste também. Então, você vai ter umas diferenças aí. Aí depois nós entramos, então, no tema 3, falando sobre a economia do Brasil. E o que a gente viu aqui sobre a economia do Brasil? Nós vimos o sistema econômico que rege o Brasil e rege o mundo, inclusive. Que sistema econômico social é esse? O capitalismo. E o que é o capitalismo? Então, a gente viu a origem dele, quando que iniciou, que foi depois do feudalismo, né? Que é uma forma também econômica de trocas comerciais. Quando a gente fala em econômica, a gente fala de trocas comerciais. O comércio, ele é a fonte da economia, é o comércio, né? É a indústria. Sim, a indústria, ela produz. E quem vende? O comércio, tá? É um dependendo do outro. Ok? Então, no feudalismo tinha a forma comercial diferente do capitalismo, tá? Hoje, no capitalismo, no feudalismo, tinha-se o rei lá, que era o dono de tudo, das terras, era o dono dos meios de produção, era o dono das terras, era o dono de tudo. E as pessoas eram dependentes deles para ter alguma coisa, do rei.
No capitalismo, não. As pessoas têm liberdade para ter o que ela bem entender. Se ela não quiser contribuir com o capitalismo, não quiser trabalhar, ela vai ser excluída, mas aí é problema dela. Então, o capitalismo dá essa liberdade, se você quer ou você não quer. Se você quer, você vai ter os seus benefícios. Mas se você não quer, você vai ter seus malefícios, vai ter que aguentar isso, você está disposto a aguentar as consequências, beleza. Vimos também as fases do capitalismo. O capitalismo teve fases, né? O início dele, que foi do mercantilismo, das grandes navegações, onde nós tivemos aí as trocas comerciais entre as colônias e os colonizadores, e também que foi um período marcado pelo mercantilismo. Os colonizadores tiravam, extraíam todas as riquezas, principalmente o quê? O mercantilismo, os metais, ouro, prata, bronze, e acumulava riqueza lá nas suas metrópoles, né? Nos seus países. Enquanto as colônias produziam produtos o quê? Da agropecuária para vender para os colonizadores, e os colonizadores vendiam o quê para os colonos, no caso, para as colônias? Produtos manufaturados, tá? Então, eles iam só acumulando riqueza, e com isso, eles passaram para a nova fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial. Eles aumentaram a produção, porque eles inseriram o quê? Máquinas. E aí veio a Revolução Industrial, que teve três fases, que é apresentado no livro de vocês, mas estamos indo para a quarta fase. Então, tivemos primeira Revolução Industrial, segunda, terceira Revolução, estamos indo para a quarta, mas no livro de vocês apresenta até a terceira, tá? Vimos as desigualdades sociais, novamente, devido ao capitalismo, como eu tinha falado lá no início. O que é a desigualdade social? Uns têm muito e outros têm pouco. Isso causa desigualdade social, porque o capitalismo proporciona isso. Porque o capitalismo ele traz essa diferença social, que são as classes. Vai dividir em classes de acordo com o que você ganha. Então, as pessoas que ganham muito vão estar lá no topo, as pessoas que ganham médio vão estar no meio, e as pessoas que ganham pouco vão estar embaixo, e as pessoas que ganham nada, mais embaixo ainda, que é a miséria. Então, vai dividir em classes. É essas divisões em classes que dá a desigualdade social que a gente fala, desigualdade entre as pessoas de acordo com o que ela ganha, tá? E vimos também a urbanização e a rede de cidades, como se formou a urbanização, né? As cidades, as grandes metrópoles, que é influenciada pela indústria e pelo êxodo rural, pelo número de pessoas que vieram da indústria, vieram do campo para a cidade, e acabou o quê? Bum! Dando as cidades, as nossas cidades, crescendo absurdamente o número de pessoas. E aí iniciando a urbanização e a ligação entre as cidades. E com isso, nós vimos aí sobre o transporte, né? A mobilidade através do transporte, que é uma das principais ferramentas aí do comércio, que leva as mercadorias e leva as pessoas de um lugar para o outro. Aí vimos as fases do transporte brasileiro, né? Quais são os transportes brasileiros? As modais de transporte, os tipos de vias de transporte, por onde passa esse transporte. Então, nós temos um modal de rodovia, um modal de ferrovia, um modal de hidrovia, aerovia, dutoviário. Então, esses 5 modais de transporte, cada via tem um tipo de transporte que anda nele. A rodovia, caminhão, carro, moto, bicicleta, né? A ferrovia, os trens, os metrôs, né? A hidrovia, os navios, os barcos. A aerovia, os aviões, né? O dutoviário, os óleo, né? De combustível, gás natural, né? Que está no subsolo. Então, todos esse sistema de transporte
é utilizado no país, né, em sua grande diversidade, que é necessário, para que se um falhar, você tenha o outro. E a gente viu sobre isso a respeito do transporte, que ele é muito importante para a economia, porque é ele que leva para todos os lugares, né, as mercadorias. Então, ele é muito importante para a economia. E é o que a gente estudou nesse capítulo sobre a economia do Brasil. Vimos a produção agropecuária, a gente não entrou, né? A gente não conseguiu ver sobre a produção agropecuária, mas a gente viu as histórias, mudanças socioespaciais das indústrias brasileiras, mudança das indústrias, né? A gente, perdão, esses dois aqui a gente não chegou a ver. Aí veio o sistema capitalista, produzir e transformar, né? O sistema capitalista, que é, né, um sistema econômico, social, em que os meios de produção, fábricas, terras, né, onde vai produzir lá agricultura, máquinas, né? Isso tudo, os donos disso é que dá os empregos. Então, quem que dá emprego? Os donos do meio de produção, os donos da forma de produzir. Se eu tenho uma máquina, eu sou dona daquela máquina, então eu sou dona de uma ferramenta que vai produzir, que vai trazer produtos. Produzir que vai trazer produtos. Então, eu sou dona daquilo ali. Se eu não quero trabalhar naquilo ali, eu posso o quê? Dar emprego a alguém para trabalhar naquela máquina, né? Então, eu sou dona do meio de produção, de algo que vai produzir, tá? Então, por isso, seja uma terra lá, uma fazenda, seja uma máquina, seja uma fábrica, seja um supermercado, seja loja, independente do que for, tá? São, em geral, parte ou totalmente de propriedade privada, ou seja, pertence a alguém ou grupo de pessoas. Então, eu sou dona, são de pessoas privadas, sou dona de uma máquina, então é meu. Mas pode ser também que aquela máquina é do governo federal, do governo, do estado. Então, o estado, o governo federal, ou do governo estadual, ou do município. Então, se aquele meio de produção é de algum governo, então é do povo, é do país, ou é do estado, ou é do município. Então, ele é público. Agora, quando é de alguma pessoa que não é do governo, aí é privada. Então, esse é o sistema capitalista, né? E aí, no capitalismo, mercadorias são produzidas por meio do trabalho assalariado. As pessoas recebem salário. Ou seja, a maior parte das pessoas vende a sua força de trabalho, quando não é dona do meio de produção. Quando ela é dona do meio de produção, o que ela vai vender? O que ela vai fazer? Dar emprego para a pessoa trabalhar ali. Vimos qual é o objetivo do capitalismo? Lucro, obter lucro. Através do quê? Do comércio, da venda dos produtos. Produzido aonde? Na indústria, tá? Seja ela produzida no campo ou também seja ela produzida na cidade, ok? Então, o objetivo do capitalismo é lucro. Então, a pessoa que não contribui com o lucro do capitalismo, ela é excluída, ela fica à margem da sociedade. Que as pessoas que ficam desempregadas não têm condições, perdem suas casas e vão acabando morando na rua. É o que muito acontece em questão da desigualdade social. Aí vimos o surgimento do capitalismo, que eu já expliquei lá no outro mais atrás, né? A troca, né? Que antes, lá no feudalismo, você tinha o monarca, você tinha a moeda, era escambo. O que é escambo? Eu tenho tantas galinhas, eu quero trocar por tantos sacos de arroz ou saco de farinha. E aí trocava por objeto, por alguma coisa. Agora, no capitalismo, não tem dinheiro. O dinheiro, a moeda que troca, né? A moeda que eu falo não é só a moedinha, não, mas a nota. É a nota que troca por determinado produto. E as fases do capitalismo? Tivemos o capitalismo comercial, que eu já expliquei, das grandes navegações, o capitalismo industrial, que foi das indústrias, porque através do capitalismo
comercial, acumulou-se dinheiro lá, os colonos, né? Os colonizadores acumularam riquezas, tirando das colônias, e pegaram esse dinheiro e investiram nas indústrias. Então, aí surgiu o capitalismo industrial, que aumentou a produção, que é quando aconteceu a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, aí se desenvolveu a telecomunicação, o uso também de energia. Na primeira Revolução Industrial, ela aconteceu na Inglaterra, lá na Europa, usava-se carvão mineral como meio de geração de energia e de combustível. Já na segunda Revolução Industrial, surgem outros meios de combustível, como o petróleo, o gás natural, e também surge a eletricidade, a telecomunicação, os telefones, a forma de comunicar mais rápido, né? Então, e as pessoas passam a receber, são classificadas dentro da classe social, aquelas pessoas que trabalham na indústria como operários, tá? E os donos do meio de produção eram chamados de burgueses, burguesia, que depois se torna a classe comerciante, né? Mais para frente. O capitalismo monopolista ou financeiro foi o último capitalismo, a última fase do capitalismo, passada aqui no livro para vocês, mas tem a última fase que nós temos agora, que é o capitalismo técnico-científico, da revolução técnico-científica informacional, que é onde você tem os robôs, onde você tem a internet, onde você tem a IA, a inteligência artificial, que utiliza desse meio da internet para vender virtualmente, né? Isso tudo faz parte da técnico-científica informacional, tá? Mas aqui falando do capitalismo monopolista, é aquele que monopoliza uma coisa só, tá? São as grandes empresas que compram outras para ela dominar todo o mercado. É o caso da Coca-Cola, que compra todas as empresas que vendem bebida não alcoólica para ela. Por quê? Aí ela não tem concorrente, porque no capitalismo acontece isso, a concorrência, tá? Algumas empresas monopolistas internacionais é chamada de transnacionais ou multinacionais. Essas empresas, elas têm a sua sede, a sua matriz lá no outro país, mas ela tem cópia da sua matriz em vários países no mundo. Por isso ela é transnacionais, várias nacionalidades. A nacionalidade dela principal é dentro de um país de origem. O restante é tudo cópia, tá ok? Então, isso nós temos uma multinacionais, as transnacionais. Esse é o período do capitalismo, o capitalismo monopolista, tá? Que é aquele que monopoliza, compra as outras empresas e monopoliza o mercado. Como, por exemplo, as farmácias, os postos de gasolina, também as bebidas, tá? E aí a gente viu como a tecnologia evoluiu de acordo com as revoluções industriais. Tivemos na primeira revolução industrial, usavam máquinas, né, avançadas, mas depois, na segunda revolução industrial, ela acelerou essa tecnologia e na segunda Revolução Industrial, mais países, além da Inglaterra, que na primeira era só a Inglaterra, na segunda, mais países passaram a ter indústrias, passaram a produzir, né, em alta escala e utilizar eletricidade, petróleo como combustível, gás natural, né, os transportes evoluíram, a telecomunicação, né? Passou a surgir o telefone, né? E a última revolução industrial, que é a que nós estamos vivendo agora também, estamos indo para a quarta, como eu falei com vocês, que é a revolução técnico-científica, que está aqui, olha, que é o uso da informática, da internet, da robótica, da biotecnologia, tá? Então, aqui nós temos a terceira revolução industrial. E para cada revolução,
Quando surgiu a Revolução Industrial, houve uma evolução do trabalho. As pessoas tinham que se especializar mais. Hoje em dia, as pessoas têm que ter mais curso, têm que saber mexer com essas coisas para conseguir emprego. Então, precisa de uma profissão no dia de hoje. Antigamente, conseguia-se trabalho de diversas formas. Hoje em dia, já não se consegue mais. No capítulo 2, a gente viu a distribuição de riquezas, né? Vimos que a industrialização, né? Esse início aí da indústria trouxe, da modernização, trouxe o que nós chamamos de globalização. O mundo inteiro passou a ter indústria, mas nem todos possuem indústria. Nem todos possuem igualmente, porque vivemos no sistema capitalista, tá? Então, a globalização é um processo que integra todos os países e ficam interligados através da comunicação e do comércio, tá? E quem faz essa ligação? O transporte, ok? Que vai encurtar as distâncias aí entre os países. A distribuição de riquezas, a gente viu que ela é má distribuída, tem países pobres, tem países muito ricos, tem países paupérrimos. Então, a distribuição de riqueza no mundo ela é má distribuída, porque tem aquelas empresas, grandes empresas, aqueles países que têm muito dinheiro, têm muitas indústrias, eles vão produzir muito, muito, muito e são sempre muito mais ricos que os países mais pobres. Então, essa distribuição de riqueza desigual, que vai dividir os países em 3 categorias, sendo que a categoria de país desenvolvido, que são os países ricos, a categoria dos países subdesenvolvidos, que são os países dentro do subdesenvolvido. Nós temos países em desenvolvimento e o menos desenvolvido. O em desenvolvimento está crescendo a sua economia e o menos desenvolvido, coitados, são muito pobres. Então, essas diferenças de riqueza. E no mundo, no cenário internacional da economia, como funciona? Os ricos industrializam, têm alta tecnologia, né? Estão sempre na frente em termos de tecnologia, que é o que dá dinheiro, que é o que multiplica ali o dinheiro, é você ter muita tecnologia hoje, antigamente é ter indústria, hoje é quem tem mais tecnologia. Vendem tecnologia para os subdesenvolvidos. E os subdesenvolvidos fazem o quê? Vendem produtos do setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo. Vende produto do setor primário para eles, né? E eles vendem tecnologia para a gente. É assim que funciona o mundo, como antigamente funcionava. As colônias forneciam matéria-prima e os colonizadores forneciam para a gente produtos manufaturados. Hoje, é nesse sentido, a gente vende produtos da agroexportação, agroexportador, da agropecuária, e eles vendem para a gente tecnologia, tá? Como a gente tem hoje, que a gente compra celular, computadores, câmeras, televisões, tudo de fora do país, graças às multinacionais, como a gente vê os carros aí, nenhum carro é brasileiro, tudo veio de fora, mas tem filiais aqui no Brasil que montam esses carros, mas as fábricas são de outros países, como a Fiat, é da Itália, por exemplo, a Toyota é do Japão, entenderam? E toda essa questão da globalização, do uso da tecnologia, que você precisa ter conhecimento, causa muito o quê? Desemprego, né? E nos países pobres, o desemprego é muito maior, porque não tem emprego para todo mundo. Então, você tem que se especializar, você tem que trabalhar, fazer curso para poder conseguir qualificar sua mão de obra e conseguir emprego, tá? No mundo atual, a produção, o consumo é muito grande. Nós produzimos, a indústria produz muito. Por que ela produz muito? Porque o capitalismo, né, ele se alimenta do nosso consumo. Quanto mais a gente consome, mais a gente compra. Às vezes a gente compra até sem necessidade, que a gente vê na propaganda. A gente quer comprar. A propaganda serve para isso, para fazer a gente comprar, para alimentar o lucro do capitalismo. Que a ferramenta do capitalismo não é o comércio? Então, a gente alimenta ele.
comprando, 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 e aí a indústria tem que fazer o quê? Produzir, produzir, produzir. O comércio vender, vender, vender. E aumenta o consumo, consumo, consumo. Consequentemente, o capitalismo ganha com o lucro. Quem é dono disso, desses meios de produção, ganha muito dinheiro, tá? Isso vai prejudicar o meio ambiente. Por que vai prejudicar o meio ambiente? Porque a gente vai jogar mais lixo fora, as indústrias vão poluir mais o ar, vai surgir mais carros, vai ter mais poluição. Então, isso vai prejudicar o meio ambiente. Então, é necessário que a gente se preocupe com a diminuição do nosso consumo exagerado, comprar só se for necessidade, para não jogar tanto lixo fora, e também usar meios que diminuam os impactos ambientais. Por que gera muito impacto? Porque a indústria precisa de matéria-prima. Onde está? Na natureza, que é os recursos naturais. Então, ela pega para fazer produto, chega uma hora que vai acabar. Quando a gente, as próximas gerações, as próximas crianças que vierem a crescer e virar adulto, o que vai sobrar para ela? Nada. Então, tem que produzir, continuar produzindo. Pode continuar produzindo para a economia funcionar. Mas, ao mesmo tempo, pensando nas gerações futuras. Então, usando mecanismos sustentáveis. Que mecanismos são esses? Por exemplo, energias renováveis. É aí que a gente estuda as energias renováveis e não renováveis, ou alternativas. Aquelas energias, por exemplo, usar energia elétrica vindo da hidrelétrica, hidráulica, que usa água, ou energia solar, energia do sol, né, que vem do sol, a energia do vento, eólica, maremotriz. Isso tudo contribui para a gente não utilizar a energia derivada de combustíveis fósseis, que libera muito gás carbônico para a atmosfera. Tá? É uma forma, uma das formas. Aí vimos sobre a globalização e o mercado brasileiro. O Brasil exporta muito agroexportador e nós compramos produtos tecnológicos, como eu falei com vocês. Por isso que a gente tem muito desses produtos no nosso dia a dia que pertence à globalização. Tá ok, gente? Aí as redes de transporte, comunicação, que eu já expliquei, os modais, né? Vimos que no Brasil há uma concentração maior de transporte, há uma deficiência aí para alcançar todo o território brasileiro, já que o território é muito grande, então deveria ter mais tipos de utilização da ferrovia, e não só da rodovia, porque se você depende só de um tipo de modal de transporte, pode acontecer uma crise, como aconteceu, que nós vimos, né? Que crise que aconteceu? A greve dos caminhoneiros, né? Que parou o Brasil. Por quê? O Brasil, qual o principal modal do Brasil? Rodoviário, né? As rodovias. E que é muito caro, apesar de ser muito flexível, que leva de porta em porta. Mas, com essa greve, deu muitos problemas na economia. Eu falei sobre a ferrovia, né? A ferrovia foi muito utilizada para transportar o café no início do desenvolvimento econômico do Brasil, após a independência. Aí vimos aqui o gráfico, ó, rodoviário é mais utilizado, depois o ferroviário, o hidroviário, dutoviário, aeroviário. Aqui a hidrovia, né? Por causa da nossa quantidade de rios, mas não temos tantos rios navegáveis, a maioria dos nossos rios é utilizado para hidrelétrica. Aí vem as rodovias que foram implantadas depois da ferrovia, que elas foram retiradas e implantaram rodovias, mais rodovias do que ferrovia. A integração de modal, né, a integração entre os modais é mais interessante hoje para diminuir aí os impactos do trânsito, né, da falta de outro modal. Então, utiliza, por exemplo, essa bicicleta aqui dentro de um trem, dentro de um ônibus. Ou seja, a pessoa vai de bicicleta, mas chega um determinado momento que não tem como ir de bicicleta, ela vai de ônibus. Então, uma integração entre tipo de transporte. As redes de comunicação, a gente viu que nem todo o Brasil tem internet. Vimos que temos
bastante pessoas com internet hoje, mas ainda falta, principalmente na região norte, nordeste, né, essa maior integração da internet brasileira, ok? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida pode me perguntar aí no WhatsApp do nosso grupo, e eu vou postar agora nosso exercício de revisão, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.